E como a maioria dos irmãos hoje em dia usam a internet, às vezes lá na igreja pelo menos aconteceu isso, né? Existem irmãos que não tinham muita intimidade, mas aí filho vai para o Nordeste, neto vai para outro país, e aí a gente percebe que assim, irmãos que não teriam contato com a internet por causa da pressão, né, da distância e tudo, aí alguns até falam com muita alegria, né, porque vem os netos dando os primeiros passos, falando as primeiras palavras, uma coisa que na época da carta social a gente não tinha como, né? Então nós vivemos um novo tempo, vivemos uma nova época, e eu pelo menos tenho observado que o uso, né, dos meios de comunicação disponíveis hoje nos possibilita uma grande oportunidade. Eu fico pensando, se o apóstolo Paulo tivesse os recursos que nós temos, eu fico pensando, né, imagina uma época em que ele não tinha a fotocópia que a gente tem, ele não tinha o telefone que a gente tem, ele não tinha a televisão que a gente tem, ele não tinha tanta coisa que a gente tem, ele não tinha o e-mail que a gente tem, e às vezes eu fico pensando nas coisas que nós poderíamos realizar se nós tivéssemos a mesma produtividade do apóstolo Paulo. Obrigado, pastor Quisco. Isso tem me desafiado bastante, né? E eu peço a Deus que me ajude nesse aspecto. Então nós temos esse canal, para quem acessa a internet, é o canal do YouTube chamado Roberlan Julião Palavra Simples. Roberlan Julião Palavra Simples. E aí, se os irmãos puderem dar uma passada lá, o que a gente estuda aqui, eu compartilho lá também, e assim por diante. E quanto à questão das lições, só para eu me situar, irmão, o horário do culto termina a que horas? O horário do culto termina às 11. Termina às 11? Então, pelo que eu estou vendo, vai dar para a gente compartilhar as lições, e se os irmãos quiserem, né, bater um papo sobre algumas delas, os irmãos podem ficar à vontade. Como eu sou uma pessoa prolixa, não sei se deu para perceber que nessa saudação já tem quase 15 minutos, né? Então, como eu sou uma pessoa prolixa, então o que eu fiz? Eu dividi as lições de um modo aqui, as lições de um modo que dê para eu falar o mínimo possível de esboço para a gente comentar em relação às revistas. E pelo que eu estava observando, eu estava sentado atrás esse irmão que está no seu banco, qual é o nome dele, Moreno? Então eu estava sentado atrás do irmão Paulo. Pelo que eu olhei, vocês estão na lição 10, né? Isso. Desculpe, irmão Paulo, de tomar conta da sua revista, tá? Por sinal, muito marcada a revista dele, gostei disso. E aí, de acordo com a lição 10, nós temos a seguinte proposta: você pode ser mais confiante e mais confiável. E aí talvez alguém até se pergunte, mas o que tem a ver isso? Porque de acordo com a citação de Paulo aos Gálatas, está dizendo que o fruto do Espírito é a fé. Você deve ter reparado que eu coloquei aí, até com uma certa nota de rodapé, mostrando, né, o resultado da minha pesquisa, em que aquela palavra ali, a palavra pistes, que a gente traduz para fé, de acordo com o grego, geralmente ela significa você crer, ela geralmente significa isso. Só que nesse contexto aqui, ela especificamente ela está mais relacionada à fidelidade, ou seja, nisso que você tem uma determinada convicção, você vive de acordo com essa convicção, e nisso que você tem essa convicção, você, por viver de acordo com ela, você já tem praticamente uma conduta previsível, ou seja, as pessoas sabem que podem contar com você, elas sabem que você vai estar naquele lugar, elas sabem que você vai rejeitar aquilo ali por causa daquilo que você crê. Então, por isso que essa palavra aqui, como é que eu posso dizer?
ela, dentro do contexto de Gálatas, ela está diferente do contexto de 1 Coríntios, quando se fala sobre o dom da fé. Porque, num caso, está relacionado àquela capacidade descomunal de crer e de confiar. E, nesse caso, está relacionado a uma atitude de fidelidade, em que você, por ter fé, você é fiel. Você, por confiar, você é confiável. E aí, Paulo, ele até usa essa palavra dizendo o seguinte: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, esse é o nosso texto básico aqui desta lição. E antes de nós pegarmos o caminho, gostaria só de reforçar um dos motivos dessa revista ter sido preparada. Ela é produto de crise. Eu não sei os irmãos, mas na minha experiência cristã, eu não chego a ter 30 anos de experiência cristã, tenho uns 20 e poucos anos só, mas nesses 20 e poucos anos eu consegui perceber algumas coisas que na minha compreensão teológica de quem frequentou um seminário, sentou na classe de novos membros e foi aprendendo algumas coisas sobre a fé, eu confesso que eu passei alguns momentos de uma certa desilusão, de um certo desencantamento, pelo fato de aprender algumas coisas que o pastor falava, que a gente era, que a gente se tornava, e algumas coisas que eu fui vendo na prática. E aí, quando eu comecei a me deparar com algumas situações, eu pude perceber que não apenas eu, mas alguns outros irmãos, seja na instância de liderança, de novos crentes, ou de alguém que já tinha uma certa vivência, eu percebi que existiam aqueles que desistiam pelo caminho, pelo fato de olhar para a Bíblia, olhar para aquilo que a Bíblia dizia, olhar para aquilo que os pregadores traziam e olhar para aquilo que a igreja na prática era. Ou de repente você está tendo contato com aquele determinado irmão, e aí quando você tem contato com um parente dele, aí você fica decepcionado, porque ele é aquele irmão que você pensa assim: poxa, esse aqui é o meu diácono de confiança, essa aqui é aquela irmã de oração. E aí quando você vai tendo contato com os familiares, você percebe que às vezes o comportamento, a fala, a atitude dessa pessoa, ela, quando não é igual, ela é pior do que aquele que a gente diz que está indo para o inferno. E aí, diante de todas as situações, eu vi que colegas desistiram do ministério pastoral. Alguns falaram: pastor, eu estou aqui, pode contar comigo, ou então eu quero apoiar, mas eu não quero ser ordenado ao ministério diaconal. E aí você vai conhecendo alguns crentes que falam assim: pastor, eu quero ser crente, mas na minha casa, eu não quero saber de igreja. E aí ainda tem aqueles que não querem saber de mais nada porque não acreditam mais no poder do Evangelho. Sem falar aqueles que são nossos familiares, mas a gente os chama para vir para os cultos e eles não vêm mais. E às vezes, quando a gente pergunta por quê, eles dizem: não, depois de tudo que você me contou, eu não quero não. Né? Então, dadas essas situações, eu observei o seguinte: por quê? E não descobri a pólvora, não inventei a roda, mas baseado única e exclusivamente em Gálatas capítulo 5, versículo 16, não sei quantos irmãos lembram de qual é essa passagem, que fala que é para a gente andar no Espírito, para a gente não satisfazer os maus desejos da nossa natureza. E o que seria a tal da carne? Em vez da gente pensar naquela matéria pendurada num gancho, num açougue, que a gente pare para pensar naquela inclinação que a gente tem para ficar contra a vontade de Deus. Todo mundo aqui sabe que não deve mentir, mas quem não mente? Todo mundo sabe que não deve invejar, mas quem não sente inveja? Todo mundo sabe que não deve falar mal de ninguém, mas quem não fala mal de ninguém? Então, eu não sei se dá para perceber que há em nós uma inclinação para o mal. E eu, por exemplo, estava conversando com um aluno no seminário, e aí, vez por outra, as minhas lições elas são criticadas pelo fato de eu falar sobre a nossa dependência única e exclusivamente da graça de Deus. Que você pode ser a pessoa mais correta do mundo, mas não é isso que vai levar você para o céu. E aí alguns: não, mas espera aí. Então quer dizer que a gente pode viver de qualquer jeito?
Aí eu costumo dizer, não vamos confundir. Salvação é salvação, safadeza é safadeza. Tem gente que é cara de pau, tem gente que é canalha, tem gente que é bandido, tem gente que, por exemplo, está dentro de um templo religioso, mas de Deus não tem nada. E não é para essa pessoa que eu estou falando sobre a segurança da salvação. A segurança da salvação está relacionada a alguém que entregou, como diz o Bispo Macedo, de fato, de verdade, alguém que se entregou de fato nas mãos do Senhor, quer viver para Deus, quer agradar a Deus, mas mesmo assim, essa pessoa vai falhar. Eu, por exemplo, hoje, o neném acordou umas 10 para as 5, né? Aí acordei para ajudar e foi difícil dormir de novo. O sono voltou quando já era 7 horas da manhã. Aí nisso o que eu fiz? Vou orar, né? Porque geralmente a gente fica sem sono, quando ora o sono, soninho sem vergonha, né? Quando a gente começa a orar o sono volta. É interessante isso, né? Você fica sem sono, aí vai orar o sono volta. E aí nisso eu falei, vou orar porque de repente o sono volta quando eu começar a orar, mas não foi. E aí estou eu lá, estou orando, e eu pensei assim, meu Deus, cadê esse sono? E aí quando eu fui orando, aí eu lembrei das coisas que eu tinha falado para Deus, que eu queria fazer esse ano. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe o que eu queria. Eu queria, gente, eu queria tanta coisa. E aí eu percebi tanta coisa que eu quis que eu não fiz. Seja no aspecto ministerial, pessoal, financeiro, como pai, como marido, né? E aí eu pensando naquela coisa todinha, e aí veio aquele pensamento, você não é Jesus. E aquilo me deu uma paz tão grande. Por quê? Porque eu quero. O bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Então, de repente, aquele irmão que a gente chama de fofoqueiro, a gente não sabe se ele está chorando nos pés do Senhor, porque ele não queria ter falado mal. Né? Ou então aquela pessoa que mentiu. Por exemplo, de repente, eu posso falar assim, mas as pessoas na igreja são falsas. De repente, não é nem tanto que elas sejam falsas. Talvez eu seja muito grosseiro. E quando eu pergunto, fulano, você acha mesmo de mim? Aí, para evitar briga, ele diz, não acho não. Você, Entende? Então, às vezes, a gente contribui para o pecado dos irmãos e não percebe. Né? Então, é como aquela situação de a sensualização, né, de muitos irmãos e muitas irmãs. Antigamente, né, eu sou do tempo que sensualizar era uma coisa só de mulher, né? Hoje não, hoje os irmãos estão sensualizando também, estão querendo ficar sensuais, né? Atraentes, despertar os olhares das irmãzinhas. E aí então a gente olha para uma situação em que é muito fácil chegar e falar assim, mas o irmão fulano, ele teve aquele olhar cobiçoso, ou aquela irmã teve aquele olhar cobiçoso e tudo e tal, mas a gente às vezes não para pensar na postura que alguns irmãos estão tendo para provocar os outros, né? O irmão ele é muito estourado, mas às vezes a gente não para pensar naquela pessoa que faz aquela perguntazinha irritante, de propósito, né? Para desequilibrar o irmão. Né? Então, às vezes a gente não para perceber que assim, é dar lugar, irmãos. Né? Dá lugar para a carne e aí a coisa vai acontecendo, né? E aí eu observei que muita maldade na igreja está relacionada a isso, né? É como digamos, se, né, eu pelo menos eu tenho uma meta, não sei como é que os outros irmãos aqui fazem, né? Mas, por exemplo, existem aquelas irmãs que eu não sei o que dá na mente delas, né? Que elas às vezes vão para o culto com um decote que vem quase que no umbigo. E aí, quando eu me deparo com uma situação dessa, eu tenho uma estratégia, Renato, eu miro a testa. Eu estou conversando com a irmã, olhando para a testa dela. Por quê? Porque eu não tenho como controlar o comportamento dela, mas eu tenho como controlar o meu. Deu para entender? Então, às vezes tem aquele irmão, já viu aquele irmão que, assim, ele provoca, porque ele quer que você fale um negócio só para ele te dar um coice? Quando eu sei que o indivíduo, ele é de dar patada, meu irmão, não sei o que, não sei o que lá, tudo bem, irmão. Deixa ele. Até que um desavisado, um desatento vai falar um negócio e vai tomar né? Mas não fui eu. Então, ou seja, eu não posso mudar os meus irmãos, mas eu posso me mudar. Então, às vezes, existem pessoas que parece que elas só se sentem bem quando elas te fazem mal.
Só que o que eu percebi? A ofensa só vem no meu coração se eu engolir. Se eu não engolir, não vem. Porque a maldade está naquela pessoa, mas ela vai passar para mim se eu absorver. Então eu vejo que Gálatas 5,16, ele é uma dica fenomenal. Se eu andar em Deus, se eu andar com Deus, se eu caminhar em Jesus, se eu caminhar com Jesus, se eu viver no Espírito, se o Espírito viver em mim, se eu for vencido pelo Espírito, o que vai acontecer? Morto não reage. Vai vir um monte de ataque, mas não vai prosperar contra a minha vida. E aí o que vai acontecer? Eu só vou crescer, eu só vou avançar. E aí aquele pessoal, né, da setinha, da pedrada, da intriga, eles vão continuar. Mas eles vão tropeçar no próprio cadastro, enquanto eu vou seguir minha vida. Agora, a partir do momento que eu me deixo levar por aquilo, tanto pelo coice do mal educado, pelo decote da outra, pela mentira do outro, pela falsidade de não sei quem, né? Mesmo que essas coisas aconteçam, como eu estou focado no alvo, né? Eu queimei minhas pontes com o passado, o que acontece? Com toda a tentativa de Satanás, ele não vai prosperar. Por quê? Porque eu já assentei no meu coração. Eu tomei uma decisão. Eu não quero isso para mim. Não é o melhor para mim. Ah, mas o meu pai não podia ter feito aquilo comigo. Às vezes o pai da pessoa até já morreu, mas a pessoa fica alimentando aquele negócio. Ele não devia ter feito, ele não devia ter feito, mas fez. Quando a minha esposa, né, ela até fala, poxa, mas isso não devia ser assim e tal. Eu falo assim, Gisele, me dá 6 dias que eu vou criar um grupo para você, e cor de rosa, tá bom? E aí ela ri, a gente brinca e tudo, por quê? Porque esse é o mundo que a gente vive. E as pessoas da nossa igreja são pessoas que vivem nessa sociedade. As pessoas que vivem na nossa igreja, elas têm problemas de humor, elas têm problemas de saúde, às vezes elas estão casadas com um marido mala, às vezes elas estão casadas com uma mulher muito chata, às vezes elas têm filhos que são filhos problemas, né? Porque tem aquele filho problema, por exemplo, meu filho problema tem 1 ano e 6 meses, então dá para entender, ele só tem a minha mãe. Agora tem filho problema de 20 anos, tem filho problema de 40 anos, né? E aí como é que é a vida de uma pessoa dessa? Uma pessoa que nem eu, que tem um garoto de 1 ano e 6 meses dando dor de cabeça, leva numa boa, porque um menino de 1 ano e 6 meses dá dor de cabeça. Agora, quem tem um filho de 40 anos que dá dor de cabeça, aí já é um pouco mais complicado de lidar. E aí, às vezes, a pessoa ela vem para a igreja. E ela vem como? Ela vem mal-humorada, ela vem chateada, ela vem com mágoa. Ah, mas ela tinha que me entender. Tá, mas não entendeu, porque cada um está num nível de maturidade cristã. Por exemplo, essa questão do andar no Espírito, se nós observarmos, é como uma questão de maturidade do dia a dia. Por exemplo, você vai ver garotos de 18, 19 anos que conseguem apaziguar o casamento dos pais. Já viu aquela situação? O cara tem 18 anos, mas ele chega, releva o pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, 18 anos. E às vezes tem um filho de 30 que deixa os pais às vezes dando derrame. Enquanto tem um de 18 que consegue fazer com que os pais deixem de brigar, tem às vezes um de 30 que deixa os pais passando mal, dando derrame, passando mal, a glicose indo lá em cima. Então a gente percebe que maturidade não é a mesma coisa que envelhecer. Envelhecer é uma lei, não tem para onde correr. Todos vamos envelhecer. Ontem, sexta-feira, em nossa semana de oração, a vice-presidente da igreja me viu fazendo assim para ler a Bíblia. Ela começou a rir. Quando a gente começa a fazer assim, pastor, já é, né? E aí, nesse caso, né, eu cheguei lá com 34, indo para 45, né? Então eles estão vendo a minha transformação biológica. E aí, diante dessa situação, ou seja, isso não tem para onde correr. Envelhecer, se eu não morrer, faz parte. Eu vou ficar velho. E eu pretendo ficar velho, eu não pretendo morrer novo. E aí, diante de uma situação dessa, envelhecer faz parte. Agora, isso não significa que eu vou amadurecer. Amadurecer tem a ver com as decisões que eu vou tomar diante das circunstâncias que a vida me apresentar. Aí, eu corro o risco de fazer 70 anos com uma cabeça de 30. Eu corro o risco de fazer 50 anos com uma cabeça de 15. Né? Já viu aqueles camaradas, né? Ele é vovô, mas ele tem cabeça de garotão, né? Então isso pode acontecer.
E então, eu não sei se dá para perceber que da mesma forma, na vida espiritual. Ah, mas eu tenho 40 anos de igreja. Aí eu costumo brincar, igreja é INSS? Cada uma. 40 anos de igreja não quer dizer nada se você não amadureceu. A pessoa pode ter 30 anos de igreja e continuar sendo mentirosa, fofoqueira, lascívia, falsa, maledicente, né? Desculpa pelo fofoqueiro e maledicente, que maledicente é mais bonito, né? Então, o que acontece? Porque não amadureceu. E de repente aquela pessoa pode ter 3 anos só de vida cristã. Mas é aquela pessoa que ajuda, que apoia, chega para o líder e fala assim: irmão, tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? Ou então bate na sua porta e fala assim: irmão, ora por mim. O que foi, fulano? A minha esposa perguntou se o feijão estava gostoso. Não estava, mas eu menti para ela. E aí você vai, senta, abre a Bíblia, conversa com aquele irmão. O irmão tão novo na fé. Deu para entender? Então eu não sei se dá para perceber que assim, a maturidade cristã tem a ver com a sua caminhada. Né? É como a maturidade na vida tem a ver com aquilo que você vai tomando de decisão, as pessoas das quais você vai se aproximando e assim por diante. E aí, talvez você possa perguntar: mas por que isso tudo antes de chegar aqui? Porque muitas vezes nós cobramos o fruto do Espírito das pessoas, mas eu não sei se dá para perceber que Paulo, quando fala do fruto do Espírito, ele fala do fruto do Espírito em contraponto às obras da carne. Ou seja, olha, as obras da carne são essas, e quem pratica essas obras da carne não vai herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é isso aqui. E quem, por exemplo, faz isso aqui, não tem nenhuma lei que seja contra essa pessoa. Por que ele fala sobre esses 2 pontos? Porque ele está combatendo o legalismo, que havia alguns cristãos ali que tinham sido seduzidos aqui. Nada de comer feijoada, nada de leitão a pururuca, nada desses negócios, porque isso daí, quem é cristão não pode comer essas coisas, né? Olha, nada de domingo, agora só sábado, porque se a gente realmente obedece a Deus, a gente vai guardar o sábado e não o domingo, né? E aí, várias e várias situações, a partir de agora, todo mundo vai fazer circuncisão, todo mundo vai passar a faca no negócio. Que negócio? Pergunta para o pastor Evanilson depois. E aí, nesse caso, diante dessa situação, olha, vai ser assim, vai ser assado, porque senão ninguém vai para o céu. E aí Paulo deixa muito claro, olha só, se a gente depende da nossa capacidade para satisfazer as exigências da justiça de Deus, então ninguém sobe. Ninguém sobe. Aí, em contrapartida, um grupo poderia pensar assim: já que ninguém sobe, então o que acontece? Vamos viver do jeito que a gente está vivendo, porque o importante é a liberdade. E aí ele deixa claro: não vamos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Porque algumas pessoas falam o quê? Esse negócio de salvo para sempre salvo está errado. Então se eu viver assim, se eu viver assado, se eu viver assim, se eu viver assado, aí eu falo: opa, está pensando errado. Porque quem realmente recebeu um novo coração quer agradar a Deus. Quem realmente recebeu um novo coração é como, por exemplo, você não precisa mandar um cachorro latir. Você não precisa forçar um pássaro a voar. Isso tem a ver com a sua natureza. O cristão, ele quer viver em novidade de vida. Ele quer viver a prática de boas obras. É que como ele tem uma inclinação para o pecado, então muitas vezes ele vai ser empurrado para a imperfeição. Mas ele não quer essa imperfeição. Aí, qual é a diferença do pecador para o pecador? Porque o indivíduo que ele está ali, olha, eu tenho essa limitação aqui, mas eu não aceito, eu quero agradar a Deus. O outro não. O outro, já que eu estou salvo, já que a salvação é pela graça, deixa a vida me levar, né? E aí, diante de uma situação dessa, essa pessoa está dando evidências claras de que ela não foi transformada. Então, essa é a questão. E aí, daí, onde, por exemplo, o Paulo, ele vai apresentar, olha, as obras da carne são conhecidas, e são essas aqui. E aí tem os pecados sexuais, que os irmãos já estudaram, tem os pecados
de relacionamento e tem os pecados pessoais. Os sexuais geralmente são os mais combativos, né? Como digamos, eu estava conversando isso com uns alunos meus no seminário. A gente estava batendo um papo, aí eu falei para eles, gente, observem bem, a gente tem aquela tendência de sempre, quando falar, pastor fulano de tal caiu, na maioria das vezes, né, é uma situação do tipo, olha, ele se envolveu com uma mulher. Até porque se ele se envolveu com um homem, ninguém vai saber, né? Então, aí nisso, geralmente o homem quando confessa pecado sexual, geralmente é com outra mulher, com outro homem, nem testemunha a gente vê, né? E aí diante dessas situações, por exemplo, o indivíduo foi e tropeçou naquilo, caiu. Tá, mas ninguém observa que assim, se ele é mentiroso, invejoso, competitivo, não caiu? Entende? O irmão tomou uma branquinha ali, caiu. Se for vinho. Entende? Eu não sei se dá para os irmãos perceberem que a gente, muitas vezes, né, tem aquela ideia de que pecado é sexo ou cachaça. Oi? Tá dando para entender? E aí é importante a gente observar que, por exemplo, vamos lá, eu sei, né, que é mais fácil, né, uma igreja, a minha eu não sei, mas é mais fácil uma igreja perdoar, né, o pastor que é manipulador do que perdoar o pastor que é adúltero. Sendo que o adúltero prejudicou a sua família, o manipulador prejudicou um monte de gente, um monte de família, né? Mas assim, a gente tem isso enraizado em nós. E aí o que acontece? O básico do pecado sexual é por quê? Porque trata as pessoas como objeto. Se a gente tirar a ideia do moralismo e pensar num aspecto de saúde mental, de saúde emocional, a gente vai pegar um caminho melhor. Por quê? Porque, digamos, se eu hoje traio a minha esposa, eu traio a minha história, eu traio a minha família. É muito mais grave do que simplesmente eu fiz sexo fora do casamento. Não! Eu, por exemplo, estou tratando uma outra pessoa como um corpo. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com essa aqui, mas a outra é só um objeto, como uma bicicleta, como um carro, como uma bola. E aí, digamos, eu prejudico o meu relacionamento com o meu filho, porque aí eu me separo da minha esposa e não posso mais estar todo dia de manhã sentindo o cheiro do cabelo do meu filho no meu braço. Então, olha quanta coisa acontece por causa de um pecado. E aí, se eu pensar, por exemplo, né, na questão, né, do pecado de relacionamento, a questão da inveja, a questão da facção, observe bem. Quantas vezes uma igreja vai fazer 100, 110, 115, 120 anos, ela faz 120 anos, mas não chega a 120 membros. Por quê? Uma pessoa dificulta o trabalho da outra, uma fala mal da outra, uma boicota a outra. Quer ver uma coisa interessante? Se você entrar na internet, você vai ver cristão falando mal de cristão. Agora, quantas vezes você vai ver um bandista falando mal de um bandista? Nenhuma. É importante a gente observar. Está dando para entender? Assim, eu, por exemplo, olho para isso e verifico que a gente tem que ter esse cuidado. A questão não é se eu falar mal, né, do pastor Elquias, né, vai aparecer um diabo com chifre, pé de cabra, né, e vai me atacar com a capa preta e vermelha, desculpa os flamenguistas, mas é a cola do negócio. E aí nesse negócio, por exemplo, digamos, a questão não é se isso vai acontecer. A questão é que se eu falar mal dele, primeiro eu estou falando mal de mim. Porque, por exemplo, se eu chego e falo assim, Renato, sabe o Elquias? Parará, 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 parará. Se ele é um pouquinho perspicaz, ele já sabe que ele não pode confiar em mim. Pronto. Eu prejudiquei meu relacionamento com ele, eu prejudiquei meu relacionamento com ele. Agora, bota mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, faz uma igreja, como é que a gente vive? Porque o problema vai bater na porta de todo mundo. E quando o problema vem, a gente precisa de amigos. Mas se a gente não confia em ninguém, como é que vai ser? Aí vamos ser um exército de cavaleiros solitários. Percebe que se a gente tirar o moralismo do tipo, isso está com o diabo, isso não sei o que, não sei o que, mas a gente parar para pensar que Deus, quando Ele coloca as normas, é para a nossa própria preservação.
inclusive para nós nos protegermos de nós mesmos. Porque o próprio apóstolo fala o quê? O pecado que habita em mim, isto é, na minha carne. Na minha carne não habita bem algum. Então eu tenho uma inclinação. Né? E aí, quando, por exemplo, eu olho para isso, os pecados de relacionamento, eles são tão odiados quanto os pecados sexuais. Embora na tradição evangélica brasileira, geralmente os pecados sexuais são os piores pecados do mundo. Agora, por exemplo, se alguém aqui me julgar, fica à vontade, eu não tenho dificuldade com isso. Mas se eu, por exemplo, olhar para o rebanho de Deus e pensar assim, qual tipo de pecador vai me dar mais trabalho no ministério? O adúltero ou o fofoqueiro? Eu não tenho medo de dizer que o que vai me dar mais trabalho é o fofoqueiro. Porque o adúltero prejudicou a família dele. O adúltero prejudicou a esposa e o filho dele. O fofoqueiro prejudicou a vida do adúltero, da esposa do adúltero, do filho do adúltero, da igreja, né, da imagem do evangelho, e ainda sobrou para mim, porque ele vai dizer que o outro é a mulher porque o pastor não visitou. Entendeu? Então, olha a série de problemas que tem. E aí, Paulo deixa claro que os pecados sexuais são sérios, mas os pecados de relacionamentos também são sérios. E os pecados pessoais também são sérios. O crente não bebe. Pelo menos é o que a gente não faz propaganda por aí, né? Então, o crente não bebe, espero que nem escondido, né? E o crente não fuma, eu espero que nem escondido também, né? Até porque o pulmão denuncia o fumante, né? E aí, diante dessa situação, ele não bebe e não fuma, mas olha o prato dos crentes, olha a comida dos crentes, olha a dieta dos crentes, olha as artérias dos crentes. Está dando para entender? Então, aí é o que a gente observa, a importância do cuidado consigo mesmo, né? Então, por exemplo, o que eu estou bebendo? O que eu estou comendo? Eu estou dormindo mal? Como é que está a minha vida no aspecto pessoal? Eu estou conduzindo a minha vida? Porque a tendência da gente é o quê? A gente quer saber como é que está a vida de todo mundo, né? Como é que está a vida da Anitta, do Pablo Vittar, para onde foram os 24 mil, né, que estava em nome da primeira dama, e aí eu quero saber, né, o que aconteceu com o filho do Lula, por exemplo, peraí, como é que o pastor fez para trocar de carro? Eu quero saber, né, a vida de um, a vida do outro, mas aquela irmã, o marido dela é mais novo, assim, um monte de coisa vem na cabeça da gente. Agora, o que é difícil? Eu preciso acordar a tal hora. Eu preciso parar de comer isso aqui. Eu preciso parar de ver esse programa na televisão. Eu preciso diminuir meu tempo nas redes sociais. Eu preciso me segurar na hora que a minha mãe começa a falar no meu ouvido. Porque, gente, não responder mãe exige todo